bom tempo. Vocês que acompanham o canal querem saber sobre a reciclagem, sobre o mundo da reciclagem. E mais um vídeo da cooperativa Cooperblu, no qual tratamos de algo muito importante. Fomos até a Câmara de Vereadores aqui de Blumenau discutir assuntos para melhorar a coleta e a reciclagem na cidade, né? Então, foi discutido vários assuntos, não só nós da Cooperblu, mas também da Cooper Reciblu e também o representante da Prefeitura do Samay, Felipe Leite, e o vereador Adriano Pereira, e também o Maurício Gol. E nós discutimos um assunto bem interessante e é importante os catadores estarem unidos, né, para buscar do poder público os seus direitos e exigir os seus direitos, né. Porém, nós vemos que o representante da Reciblu, no qual não é catador, fez umas colocações um pouco suspeitas e um pouco difíceis de aceitar. Então acompanhe o vídeo aí, eu falo ali a partir do minuto 45, né? O vídeo é um pouco longo, mas eu acho que é interessante aí para reflexão, certo? Desde já eu agradeço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e lembre-se que catador sem reciclagem, sem catador é lixo. Olá, bom dia. Estamos dando a abertura aqui para a reunião da Comissão Legislativa Temporária Especial para constituir debates, acompanhar melhorias, avanços, investimentos e projetos na área do tratamento, recolhimento, separação, reciclagem e trabalho com cooperativados do lixo em Blumenau. Comissão que sugerimos através de requerimento desta casa, comissão esta que já existia por alguns anos aqui também no Legislativo, né, e obviamente por diversas situações que enfrentamos nos últimos anos, tivemos paralisado algumas dessas ações, algumas dessas comissões, a exemplo de outras também, não só dessa, em especial no período da pandemia. Compõe comigo esta comissão o vereador Maurício Gol e também o vereador Carlos Wagner, que justificou a sua ausência. Enfim, né, nós temos o objetivo de fazer com que o Poder Legislativo possa também abrir espaço para debater os assuntos de interesse da nossa cidade. Este assunto também é muito importante para a nossa cidade como um todo, né, até porque a gente tem percebido, né, que tem alguns avanços importantes que ocorrem nos outros municípios e não diferente, nós gostaríamos que tivessem esses avanços aqui na nossa cidade, né. Nós temos exemplos aí que ocorrem em Itajaí, que ocorrem aqui próximo em Indaial, que ocorre aqui próximo em Timbó, que ocorre próximo aqui em Pomerode. São diversas ações que ocorrem que ainda Blumenau, né, por mais que seja uma cidade de grande porte, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, ainda em alguns sentidos, me parece, corre um pouco atrás, né, quando se trata, em especial poderia aqui destacar, por exemplo, a questão do lixo reciclado. A gente sabe como funciona em outros municípios, lá nos municípios onde inclusive as pessoas recebem em suas residências uma embalagem própria para a colocação do lixo reciclado. As pessoas, né, já recebem, já sabem o dia que vai ter a coleta. Existe todo um tratamento diferenciado e a cobertura também, né, quando a gente sabe que aqui em Blumenau, boa parte do nosso município nem é atendida pela coleta seletiva, né? A gente sabe, eu falo da minha própria região, né, na minha rua, na minha região, no meu bairro, nem tem coleta seletiva, né, para início de conversa. Então, nós estamos muito aquém ainda em diversas comunidades e com relação a diversas situações, e a gente gostaria de poder discutir, né, essas questões, quem sabe buscar bons exemplos de outros locais. O que é bom a gente deve copiar, né, a gente costuma dizer, né. A gente tem situações bacanas em Pomerode, tem um programa lá que faz recolhimento de bens inservíveis e se coloca aquilo à disposição para doação para famílias carentes através da assistência social. Tem um programa lá, um depósito exclusivo, inclusive para isso lá, né, eles fazem um trabalho bacana. Lá em Itajaí tem, eu acho que, se eu não me engano, Catatreco, se eu não me engano o nome do programa. Tem uma série de situações, né. Nós precisamos gostaríamos que tivesse um programa ampliado aí em forma de mutirão, alguma coisa nesse sentido. A gente é bastante cobrado para que pudesse ocorrer com mais frequência mutirões nas comunidades, para que a gente pudesse recolher
esses bens inservíveis que a gente costuma chamar de entulhos, enfim, e que, infelizmente, muitas vezes vão parar onde não devem, né? É no ribeirão, é no córrego, é na mata, nas bocas de lobo, enfim, a gente sabe que muito depende da conscientização da população, a gente sabe que a educação, em todos os sentidos, ela é importantíssima, mas a gente sabe que, infelizmente, ainda falta muita consciência na nossa sociedade com relação ao destino correto daquilo que não serve mais. E muitas vezes a gente vai ver, né, nossos ribeirões entulhados, a gente sabe disso quando se faz um trabalho de desassoreamento, de limpeza de algum córrego, de algum ribeirão, são toneladas. É pneu, é fogão, é geladeira, é sofá, é os mais diferentes tipos de situações, isso é lamentável, né? E a gente gostaria de, entre outros assuntos que a gente gostaria de tratar aqui, né, a possibilidade de avançar nas parcerias com aqueles que já trabalham com lixo reciclado. Aí existe uma cooperativa própria, mas existem as cooperativas externas, existem catadores externos também, autônomos, e, enfim, são diversos na nossa cidade que fazem esse trabalho. Por sinal, a gente tem a preocupação também com relação a alguns desses, agora com a questão da dengue também, acho que deve estar sendo feito já um trabalho, com certeza, acredito, nesse sentido também, de conscientização. A gente tem recebido algumas situações dessas também com relação a essa preocupação também, né? Blumenau está aí com um quadro preocupante de casos, falava agora com a Eliandra, inclusive, que faz o trabalho do Fumacê, que é uma briga que a gente tem, a outra briga fora daqui, com relação a essa questão da dengue, porque daí envolve uma outra questão que a gente vai já está discutindo, uma outra comissão aqui, que é da meliponicultura e apicultura, onde toda essa questão, devido ao caso grande de dengue, está ocorrendo a matança de abelhas e, enfim, várias situações que a gente também já está discutindo aqui nesta casa. Mas, enfim, focando aqui no assunto, eu acho que eu abriria inicialmente a palavra para o diretor operacional do SAMAI, o senhor Felipe Leite. Né? Sim, mas eu até não sei se podemos fazer com a ausência do vereador Alemão ou deixamos para o próximo. Tá. Vereador Maurício, vamos fazer aqui então conforme está constando aqui na pauta. Eu, obviamente, gostaria de presidir essa comissão, se houver sua concordância ou não. Bom dia a todos, né? Cumprimentar o vereador Adriano, vereador Maurício, até para compartilhar, tive a oportunidade de acompanhar com o vereador Adriano em 2013, que eu assumi como suplente. Então, eu também tive a oportunidade de fazer parte daquela comissão, e hoje agora, né, então, o vereador Adriano, que é o proponente, eu fazendo parte aqui também dessa comissão, ficaria como vice, e o vereador Alemão, que não está, tem uma agenda em Floripa, inclusive, para tratar de alguns assuntos, e seria, de repente, o relator. Cumprimentar a todas aqui as pessoas envolvidas, né? O Felipe aqui representando a equipe do SAMAI, né? O professor, o Arnaldo aqui da Reciblu também, o Leandro aqui da Cooper Blue. Então, de lá para cá, né, vereador, eu creio que pouca ações aconteceram, teve algum crescimento, mas a gente precisa melhorar. Por isso essa união aqui, esse fortalecimento da comissão, justamente é para isso, para ouvir vocês e dar sugestão e fazer alguns encaminhamentos. Obrigado, vereador Maurício. Então, fica assim definido, né, vamos presidir essa comissão, vereador Maurício como vice-presidente, vereador Carlos Wagner como relator dessa comissão. A gente gostaria, obviamente, que nossas reuniões, exemplo de outras, também fossem bastante objetivas, produtivas, né, porque eu acho que esse é o nosso objetivo, né, fazer reuniões que tenham resultado, que sejam produtivas, diferente de muitas reuniões que a gente é acostumado a participar, né, onde se debate muito, se fala muito e poucos encaminhamentos se tem, né? O nosso objetivo é que tenha encaminhamentos positivos no sentido de que realmente ter avanços, ter ações que possam beneficiar o nosso povo, a nossa gente e a nossa cidade. Eu passo então a palavra para o diretor operacional Felipe Leite, para que ele fale como é que anda toda essa questão, né, e o que tem de previsão com relação a investimentos, ações, a possibilidade de ampliar parcerias com as cooperativas, com quem trabalha com lixo reciclado já no nosso município, né? Não sei se ainda sobre a sua responsabilidade, mas como está a questão, existe uma grande demanda, e nós vamos tratar nessa comissão também de pedidos de lixeiras, de containers, toda essa situação chega para a gente constantemente. Hoje ainda recebi mais 2 pedidos. Enfim, possa fazer de forma breve possível uma explanação aí sobre toda a questão que lhe compete à frente dessa diretoria. Bom dia a todos.
Minha voz no microfone fica muito ruim, então quem está em casa assistindo, perdão. Primeiro lugar, saudar e agradecer a presença de todos os envolvidos, em especial aos vereadores aqui presentes e ao vereador Carlos Wagner, que não se faz presente, pela constituição dessa comissão especial temporária, que, na minha humilde opinião, deveria ser permanente, pois é um espaço em que a gente pode trazer todos os anseios e problemas da nossa população e dos entes envolvidos e trabalhar numa solução que fique execuível para todos os entes. Rapidamente, com relação à coleta tanto seletiva quanto convencional e a especial, os horários e dias estão dispostos no site do SAMAI, www.samai.com.br/resíduos sólidos. Ali dentro tu vai ter o cronograma da coleta convencional e seletiva, e numa outra aba, que é um link que remete à empresa prestadora de serviço, tu vai ter o cronograma da coleta especial, que é esse que colhe os volumosos, móveis, sofás, geladeiras, lixo eletroeletrônico, né? Então, o segundo semestre dessa coleta especial já se encerrou, porém, agora está sendo oportunizado aos munícipes entrarem em contato com o WhatsApp do Resíduos Sólidos, o 9997-6941, e agendar a coleta até o dia 25 de dezembro. Falando sobre o catatreco, então, boas experiências devem ser copiadas. Acredito que a gente deva fazer um encaminhamento e chamar para compor um representante da Secretaria de Assistência Social para que possa fazer a interlocução do material recebido apto a ser utilizado por uma outra família, mas ter o envolvimento dos profissionais de assistência social para definir quem vai receber, como vai receber e criar os critérios para esse programa. Acho que a gente tem como evoluir nesse sentido. Voltando apenas na coleta seletiva, vereador, como bem disse, no caso de algum logradouro que não está tendo coleta seletiva, basta abrir um chamado junto aos nossos canais de comunicação lá dos resíduos sólidos, que o fiscal Jaime comparece até a rua, e se essa rua não foi contemplada no projeto básico do contrato vigente, a gente faz um despacho solicitando a implementação da coleta seletiva no referido logradouro. Com relação a cooperativas, o SAMAI, o município, entende a importância do trabalho dos mesmos, bem como a prerrogativa legal da Política Nacional de Gestão dos Resíduos Sólidos, tal qual, ao longo desse ano, firmamos um termo de cooperação técnica com a Cooperblu, que vem desempenhando suas atividades. A gente ainda tem muito a avançar. E no tocante à Cooper-Reciblu, temos uma questão pendente, já vou tratar daqui a pouco, que é a investigação ambiental, sobre a utilização do imóvel hoje existente, que precisa de uma alteração, e que aí, posterior a isso, atendendo toda a documentação do termo de parceria voluntária que estão nos decretos municipais, a gente também o fará um termo de cooperação técnica com a Cooper-Reciblu. Mas, de todo modo, tirando essa questão formal, o Arnoldo está aqui, depois ele vai falar, em nenhum momento a Cooper-Reciblu também ficou desabastecida de qualquer resíduo para poder exercer suas atividades ou qualquer suporte que tivesse ao alcance da autarquia. Informo que nós protocolamos já na gerência de suprimentos do SAMAI a contratação de uma empresa especializada para a confecção e elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada do município de Blumenau. Documento esse que vai ser tratado em audiências públicas e com participação dos conselhos pertinentes e vão ser o norteador das nossas ações para os próximos 5, 10 e 15 anos. Nesse documento a gente vai elencar a necessidade ou interesse da população em contentores, ou se preferem coleta porta a porta, a questão da compostagem no município de Blumenau e bem como vai prever os investimentos para cada área. No tocante à logística reversa, nós neste momento estamos trabalhando no chamamento público para o tratamento do óleo de cozinha.
e aí vamos disponibilizar pontos de entrega voluntária em todos os espaços públicos ESE, Centros de Educação Infantil, escolas básicas, CRAS e nas dependências públicas, intendências comerciais do SAMAI. Mas é claro que essa proposição ela pode ser ampliada, porque quanto mais ponto de entrega, quanto ficar mais fácil para a população, menos óleo vai entrar nas nossas galerias, nossas drenagens e, por si só, criar diversos problemas. Em paralelo, temos um avanço com a CIB para formalizar também um termo de cooperação para tratar do lixo eletrônico, que vai ser por meio da IDU, acho que é a empresa que faz para eles, porque se o SAMAI fosse fazer diretamente, teria que fazer um chamamento público também, e aí todas que vierem participar. Então, a gente pensa que nesse momento, talvez, para iniciar o programa, a gente pode formalizar diretamente com a CIB, que já tem o programa. Então, vamos potencializar as ações. Questão da logística reversa também, só para a fim informativo, a gente está tentando trabalhar como colocar isso dentro do site do SAMAI. Em Blumenau temos 35 pontos, lojas que comercializam lâmpadas, que tem os seus PEVs de entrega da lâmpada. Então, quando tu vai comprar uma lâmpada nova, tu já tem um PEV lá para descartar a tua lâmpada velha. No sentido de se aproximar mais da população e entender o que eles acham, como está a qualidade na prestação do serviço, se tem interesse ou não em ter contentores em suas ruas, se conhece ou desconhece da coleta seletiva, a coleta dos volumosos. O engenheiro Raul está terminando um questionário, ele pode disponibilizar ao final aos vereadores para que façam as suas contribuições, que será encaminhado por meio digital, num primeiro momento, para toda a população preencher e a gente poder ter um diagnóstico do que a nossa população entende como qualidade no serviço da coleta de resíduos convencionais e seletivos. No tocante aos contentores, sabido que quando da contratação no último certame, que a empresa Hackley restou vencedora, havia uma previsão de 2.500 contentores. E desde o primeiro ano, esses contentores já foram implantados e o que ocorre hoje, às vezes, é uma relativização. Em algum ponto em que a rua já foi desobstruída, ou que, enfim, por diversas razões, a gente pode fazer hoje alterações desses contentores, mas não ampliar. Tá, Felipe, então a gente vai ficar sem contentor? Não. A gente já está estruturando a nova contratação, pois esse contrato termina em setembro de 2023, e aí nós vamos fazer os cenários e vamos remeter a apreciação do Conselho Municipal de Saneamento, desta comissão, para, em si, entendendo, aprovar ou não a ampliação desses contentores e quais serão os critérios adotados. Nós temos algumas conversas iniciais com a Secretaria de Planejamento, pois em alguns pontos que são estratégicos, eles entendem que não deveria ter, e os pontos disponibilizados não faz sentido ter esses contentores. E, por fim, é claro que a ampliação no número dos contentores vai aumentar o número da despesa e, consequentemente, isso vai compor a TBO do lixo a partir de 2024. Então, todo esse entendimento, todas as propostas vão ser apresentadas, todos os custos, e a gente vai mensurar o que nós e a população entende e gostaria para Blumenau. Nessa nova contratação, nós já vamos prever a disponibilização das sacolas verdes, no mesmo modelo da Cinv, no mesmo modelo do SAMAI de Jaraguá do Sul, que é um incentivador a mais para a segregação dos resíduos e entendimento de que esse material não vai para aterro sanitário, como ainda alguns munícipes pensam. Por fim, a gente está, como medida de contraponto aos contentores, nós temos as cestas de lixo. No ano de 2022, nós instalamos 160 cestas de lixo, aquela metálica, e já está em processo de aquisição de mais 200 cestas de lixos para o ano de 2023. Os pontos são sempre levantados, o vereador Maurício acompanha bem essa situação, o fiscal Jaime comparece até a rua, vê da necessidade, às vezes por condição da rua, o caminhão ou a Amarok não consegue subir, então a gente procura locais próximos para a implantação das mesmas, desde que elas não atrapalhem o passeio ou até venham entrar na pista de rolamento. E, por fim,
dentro do espaço onde hoje existe o aterro sanitário controlado desativado do SAMAI, está tendo a investigação ambiental detalhada para mensurar o risco às atividades ali existentes, bem como o risco à saúde. Esse relatório e esses últimos produtos serão entregues agora ao final de dezembro e eles vão nortear o nosso planejamento para o ano de 2023. Se alguma das áreas que está lá dentro vai poder ser mantida ou se todo aquele imóvel vai ter que ser desativado para que possa ser dado início o plano de recuperação de área degradada. Essa conversa já foi até exteriorizada ao professor Rodrigo, professor Valmoura, ao Arnoldo, já tem ciência, à Comissão de Desenvolvimento Econômico da cidade, que até fundou o Zero Foot, que o Raul é nosso responsável, que é um fórum onde vários atores da sociedade civil participam e propõem melhorias na coleta e tratamento dos resíduos, seja ele convencional, seletivo, orgânico ou logística reversa. Então esse é um apanhado geral e mediante questionamentos a gente vai complementando. Muito obrigado pela palavra. Felipe, dentro de algumas questões que tu colocou com relação à questão dos containers, né, não existe uma previsão, né, existe uma intenção de se ter a aquisição lá na frente novamente. Agora, isso quer dizer que a curto prazo não existe como incluir novas ruas na coleta seletiva, já que não vai ter disponibilidade dos containers. Como é que seria feita, né, a coleta seletiva sem os containers para a devida separação do que é orgânico do reciclado? Improcede. A coleta no município de Blumenau sempre foi feita porta a porta. E isso continua acontecendo. Em todas as ruas que não existem contentores, a coleta é realizada de igual maneira. Seja o proprietário, o munícipe tem a sua cesta de lixo, o seu cestinho, ou se ele deixa no chão, a coleta ocorre de igual maneira. Então, qualquer caso em que a coleta não está passando, é só entrar em contato com a gente, que a gente já olha no sistema de rastreio da frota da empresa contratada, e se evidenciada qualquer irregularidade na prestação do serviço, nós notificamos eles, inclusive a nossa equipe já vai na hora recolher o lixo. Então, assim, podemos ampliar a coleta seletiva no município de Blumenau em alguma rua que porventura não tenha? Podemos. Não tem nada a ver com o contentor. O contentor foi um meio utilizado no escopo lá em 2017 para resolver a questão central da cidade, em que tu não tinha áreas disponíveis para ter grandes centrais de lixos. E em algum momento foi se expandindo para os bairros. Mas a coleta hoje ela é um misto. Apesar dos caminhões serem compactadores e aptos a içar o contentor e virar ele, a coleta continua correndo porta a porta. Com relação ao que hoje é recolhido de lixo reciclado, a Reciblu tem dado conta de todo esse lixo ou parte desse lixo ela é desperdiçada, não é desperdiçada, tudo está se conseguindo dar encaminhamento? E como é que funciona a parceria com a Cooperblu, né, SAMAI Cooperblu? Eu vou pedir perdão se eu me equivocar em algum dado específico. Carlos, Jaime ou as próprias cooperativas podem corrigir em algum momento, tendo em vista os últimos 4 meses eu estar um pouco mais afastado, tendo em vista ter assumido a diretoria de operações da autarquia. Para a gente falar da qualidade do material recebido, em primeiro lugar, eu faço um desabafo que os contentores piorarem muito a qualidade do nosso material. O morador chega com o seu resíduo convencional até o contentor verde, que está cheio, o azul está vazio do lado, ele abre e joga dentro do vazio. Então, piorou em muito a qualidade do nosso material. Temos, por média, 55% a 60% do material recolhido através da coleta seletiva não seria dela. Então, isso dificulta o trabalho das cooperativas e, se tu for olhar em números gerais, eles tinham uma perspectiva. Criamos, por exemplo, a Cooper Reciblu em média 200 toneladas, a Cooperblu 40, 50 toneladas mês. Tu pensa, pô, isso em material reciclável, isso dá um bom proveito, mas aí tu tira esses 50% aí, na realidade eles estão até
prestando um serviço de mundo público, porque eles estão impedindo que resíduo reciclável seja disposto em aterro sanitário, estão gerando renda, mas eles têm essa dificuldade tendo em vista a não seleção por parte de muitos munícipes ou o descaso na hora de descartar nos contentores e o verde está cheio, vou jogar no azul. Ok. Queria passar então a palavra para o representante da Reciblu, para que ele possa falar também, né, com relação a Reciblu hoje em Blumenau. Bem, bom dia a todos, né? Em especial aos vereadores, principalmente a você que foi... Eu me lembro que nós viemos fazer uma apresentação da Copa Reciblu aqui na Câmara e solicitamos alguns vereadores, na época nós não encontramos o senhor e o senhor foi o que apareceu lá, né? A gente já fez outras apresentações, né? A nossa Câmara de Vereadores hoje, infelizmente, como disse o vereador Adriano, né? Nesse quesito ela deixa a desejar, até porque nós somos 14 municípios da Anvi e 13 municípios da Anvi hoje estão bem estruturados na coleta seletiva. Para você ter uma ideia, 13 municípios da Anvi hoje entregam o seu reciclado numa cooperativa em Timbó. Nenhuma das nossas cargas de coleta seletiva, talvez as da Amarok, que são essas coletas em bairro, entraria lá. Seriam condenadas. Então, hoje nós arrecadamos aí em torno de 700 a 750 toneladas de coleta seletiva que não passaria naquela esteira. Então, assim, eu já faço a questão do advogado do diabo, né? Eu sei que muitos não concordam, mas eu defendo a mecanização. Eu acho que a mecanização é o futuro. A única coisa que precisa ser feito é um trabalho para ensinar, porque assim, ninguém recebeu, eu acredito, lá na sua conta comercial, dizendo como é que se usa os containers. Que o azul é para isso, está escrito ali, tá? Mas é como o Felipe disse. E também parabenizar o Felipe, que vem dos últimos, não querendo, né, falar, mas dos últimos gestores é o que tem realmente pegou o barco andando, como eu digo, né? Mas a mecanização, ela é uma questão assim, ela é o futuro. Tanto é que vocês hoje me assistem em qualquer filme, em qualquer lugar, vocês não vê lixeira, não vê nada. Você vê lá numa rua o contentor. Só que ele tem que ser bem usado. E tem que haver uma certa fiscalização, tem que haver algumas coisas, né? Porque assim, o que não dá é para você ver pessoas correndo atrás de caminhão, né? Num dia de sol, enfim. A mecanização, ela é moderna. Foi feito 2.500 containers, a gente teve, na época, a participação em alguns, né? Agora está sendo remodelados, né? Mas pelo total, acho que teria que ser mais de 5.000, né, Felipe? Eu não me lembro bem agora. Se fosse para cobrir toda a coisa. Referente à questão da coleta seletiva, já na época que a gente trabalhou no SAMAI, já era quase 100%, né? Algumas ruas não tem, mas é isso que eu digo. O melhor material que vem da coleta seletiva é justamente esse que é feito nessas ruas, em morros e tudo, onde vai as Amaroks. Porque ali, se você tem o cronograma do dia que passa a coleta seletiva, você vai pôr para fora. Tá? E o que está acontecendo em Blumenau, e aí isso é questão da pandemia, nós temos hoje muitas pessoas vivendo da coleta seletiva de forma totalmente desordenada, né? Esse é o grande problema. A gente tem filmes, o que vocês precisarem, a comissão de material referente à coleta seletiva, do que a gente tem essas questões todas, tá? O SAMAI tem uma gravimetria também muito bem feita, tanto pelo SAMAI como pela empresa, que mostra que o centro da cidade é uma tristeza, né? O que precisa ser feito é uma campanha, né? Para que o que é reciclado, né? Tanto é que na sua rua, vereador, eu acredito que, se o senhor olhar, deva estar escrito lá o dia que passa, ou se não passa, solicita, né? Porque realmente o município tem praticamente toda a questão da coleta. Essa coleta especial, sim, que é uma que os senhores deveriam defender bastante, porque a partir do momento que o município implantou a coleta especial, se você for nos nossos ribeirões hoje,
eles já estão bem melhores, porque para aquelas regiões de lá que a gente ia, há uns 2, 3 anos atrás, se encontrava de tudo o que se imagina, quando se fazia essas campanhas, né? Então, assim, ó, eu só quero dizer também que hoje nenhuma cooperativa sobrevive da coleta seletiva de Blumenau, certo? Até porque, por exemplo, falaram em 50 toneladas e nós em 200, né? Digamos que a gente receba lá 200 toneladas. Nós vamos aproveitar apenas 90, né? Com os preços caindo do material, e a gente recebeu hoje uma lista não muito legal, né, que nós vamos ter 2, 3 meses com queda brusca de material, essas 90 toneladas dariam em torno de, a 90 centavos, dariam 40 e poucos mil reais. Né? Não, 90 mil reais, certo? Aí fica 90 mil reais para cobrir todos os custos. Resumindo, né? Então, se você tivesse uma coleta seletiva, onde diz ali 200 toneladas, eles 50, se eles fossem vender das 50 toneladas 45 e nós 195, a coisa seria completamente diferente. Aí vocês vão dizer assim, mas como isso? Não, é o que a gente vê nos outros municípios. Nós precisamos chegar lá, né? Nós vemos exemplos perto aqui, dos 13 municípios, a gente vê o exemplo de Florianópolis. O Felipe tem uma ideia sensacional, que é a questão do desvio de aterro. Nós vamos se preparar para isso, sabe? O desvio de aterro, pela gravimetria, pela coleta que a gente tem convencional hoje, com absoluta certeza, eu digo para vocês, a gente que acompanha o aterro, que das 7.500 toneladas hoje que o município manda para aterro, no mínimo 35 dá para reciclar, certo? E desses 35, a gente ainda vai ter 42% a 45% de matéria orgânica para fazer os pátios de compostagem, que hoje Florianópolis tem, você vai na Lapa, em São Paulo, são vários pátios de compostagem. E a gente está falando de quanto? Nós já estamos falando aí, brincando, de 3.000 toneladas que não vão ser aterradas. Né? Mês. São 600 mil reais só de depósito, fora o frete. Então, avançar a gente tem bastante. E quanto assim, ó, hoje, para nós darmos conta, que foi a sua pergunta, né, do nós e tanto a Cooperblue, para darmos conta da coleta seletiva, nós teríamos que ter 3 estruturas que tem hoje a Cooper Blue. A Cooper Blue hoje tem uma estrutura com 3 prensas, está com 2 esteiras, vai estar indo para a 3ª, tem 65 cooperados, né? Tem uma folha que é interessante, porque a gente nos últimos 2 anos mudou bastante o foco, principalmente da venda, de tentar vender direto para as indústrias, né? E então, colocando dessa forma, a gente quer dizer o seguinte, que precisaria de 3 Cooper Blue para dar conta da coleta seletiva de Blumenau, né? Então, veja bem, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, ele prevê, né, que a coleta seletiva ela tenha que ser feita pelo município e destinar para renda, para associações, para cooperativas e tudo. O município de Blumenau não consegue porque as cooperativas não têm estrutura para absorver isso tudo. Então, se fez necessário fazer uma licitação para que uma outra empresa, porque nós não podemos fazer uma coleta seletiva e colocar isso no aterro, nós temos que passar numa esteira, né? Então, o que a gente pode fazer hoje, tá, na minha opinião, é melhorar, o setor público, né, tentar melhorar a estrutura das cooperativas. Porque você veja bem, digamos, vamos fazer uma conta só de 5 anos, a gente já está há 20 e poucos anos lá. Por mês, digamos que a gente receba 200 toneladas. Vamos triar 100. Então, que seja 105, que sejam 100. Se a gente for fazer uma conta, são 1.200 por ano. Então, são 1.200 que nós estamos deixando de pagar lá para quem a gente está levando. E lá tem um custo. Tem o custo para pagar lá, tem o custo de transporte. Então, são várias. É uma planilha bem complicada que o Felipe tem que lidar, sabe? E se tivesse estrutura de cooperativa? Se tivesse estrutura de cooperativa, você vai depositar para as cooperativas, vai gerar renda, não estou dizendo que lá também não está gerando renda, porque a empresa lá também está absorvendo as pessoas lá, né? Mas é como eu digo, é uma empresa cooperativa
Então fica mais fácil também para o município. E outra coisa que eu quero deixar muito claro aqui é o objetivo social das cooperativas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 65 cooperados. Com quantos cooperados a gente conseguiria tocar hoje a cooperativa, Marisa? Nós poderíamos estar trabalhando com 50 pessoas, certo? E os outros 15? Os outros 15 são senhoras obesas, algumas haitianas, que têm dificuldade na língua. Para vocês terem uma ideia, essa semana entrou 2 pessoas, e isso me deixa muito chateado, né? Porque são pessoas que no currículo, uma mesmo, camareira, foi se apresentar, e as pessoas, os patrões aqui, né? Não estamos empregando nordestino. Então, assim, ó, nós temos lá hoje 37 haitianos, nós temos pessoas do norte, nós temos pessoas daqui que não se inseriam no mercado de trabalho. Se vocês forem visitar a cooperativa, o vereador Maurício sabe bem do que eu estou falando, nós temos algumas senhoras praticamente analfabetas. Enfim, se a cooperativa fecha hoje, das 65 pessoas, para se inserir no mercado de trabalho amanhã, meio que imediatamente, talvez uns 25 a 30. O resto é complicado. Então, a gente tem que olhar bem essa questão social. Tá? Hoje, na cooperativa, ninguém recebe menos que 2,5 salários, 2 salários por mês. A gente tem também, já hoje, pouca coisa, mas é uma semana de férias remunerada. A gente está com um plano de saúde. A gente também já conseguiu agora também a questão de passe. Então, enfim, né? O que eu quero também frisar, nós estamos num galpão público, certo? Nós temos também a questão da luz, nós temos a questão do rejeito, que é destinado pela prefeitura, mas nós não recebemos nada porque é depositado lá em contrapartida a esses benesses, né? Aí eu digo o seguinte, o rejeito numa boa campanha que ele caia para 25%, 30%, já diminui, né? Então, assim, ó, acho eu que o serviço das cooperativas, o município tem que estudar, e vocês também, ele tem que ser pago, sabe, como é em outros municípios, assim como hoje também a gente paga, né? Claro que daí tem as contrapartidas. Digamos que daqui a pouco o município se interessa e arruma um galpão melhor para a Cooperblue. Se nós tivermos que sair, porque a gente também está correndo paralelo, né? Nós recebemos uma notificação extrajudicial, a gente deu a resposta e também conseguimos lá pessoas, né, técnicos que foram lá avaliar e acham que o local onde estão os galpões não requer PRAD, porque ali não teve influência, né? E sim mais na questão do aterro. Então a gente está muito otimista na continuação lá, o que seria ideal para todo mundo, sabe? Tanto para o município manter o seu almoxerifado lá do SAMAI, entendemos também que é o lugar mais propício até para uma série de coisas. Aí vocês dizem ampliar. Lá dá para ampliar. Como seria interessante o ex-aterro hoje servir para que as cooperativas de reciclado reciclem o lixo. Então tem uma série de coisas a avançar, né? E assim, só para dizer para os senhores que eu volto de novo a dizer que ninguém sobrevive da coleta seletiva. Hoje a Cooperblue, se ela fosse depender das 50 toneladas que ela recebe do município, digamos quase que a metade vocês mandam de volta, né? Porque é bem complicado. Então, veja bem, é muito complicado. Eles sobrevivem porque eles têm um outro tipo de coleta, né? Nós também conseguimos agora, a gente tem um caminhão também, estamos fazendo algumas coletas em algumas empresas, né? Que aí você pega praticamente quase tudo reciclado. Então a gente tem bastante a avançar e a gente fica muito contente em estar aqui participando disso, tanto eu como a Marlise, que é a nossa secretária, né? A dizer para os senhores também que a gente tem tudo que nós fizemos, ele está aqui dentro no estatuto, que a gente tem um regimento interno, tá? E que que somos uma cooperativa que o professor tem feito o acompanhamento, né? E a gente agradece bastante. Que está com as obrigações sociais, a gente paga impostos, nós descontamos INSS, enfim, né? Eu acho que as cooperativas estão fazendo o papel dela, né? Eu acho que a única coisa que eu penso assim, ó, nós estamos em boas mãos, assim, né? Para fazer essa transição.
não é porque é o Felipe, mas esses meninos aqui já trabalharam comigo também, né? O que a gente precisa mesmo, eu vou dizer para os senhores, para os dois, é apoio da Câmara de Vereadores. A gente precisa que vocês provoquem tanto o SAMAI como a gente para nos ajudar. Não nos ajudar, ajudar a coleta seletiva, ajudar de uma forma, ajudar a ficar que nem os outros municípios. Se você for a Florianópolis hoje, vereador, ao lado do pátio da CONCACAP, o desvio de aterro hoje produz em torno de, eu não vou mensurar aqui que eu não me lembro, mas produz muita compostagem de material que está indo para o aterro. E essa compostagem, o que ela é feita? Ela vai para os postos de saúde, ela vai para os canteiros da cidade, e aí depois ela vai para cobrir os custos, né? Hoje, de cada 30 quilos desse produto que está indo lá para o aterro, que nós estamos pagando, de cada 100 quilos, vamos arredondar, né? Com certeza, de 35 a 40 quilos são adubo. Então, a gente tem que avançar e esperamos que 2023, agora, com a ativação da comissão, né, e tal, que a gente possa avançar, principalmente na questão dos marcos legais, né, de se construir, enfim. Acho que era isso, até já falei demais. Já. Obrigado, Arnoldo. A gente anotou aqui várias questões aqui que foram mencionadas. Acho que o papel da Câmara de Vereadores é esse, tentar somar, né, vereador Maurício, ajudar naquilo que nos é possível, principalmente, né, naquilo que foi aqui colocado, né, de a gente realmente buscar provocar, no bom sentido, ser provocadores, né, de que realmente possa haver mais atenção, mais investimento, mais olhar, mais realmente, como a gente chama, política pública de fato, voltada para atender a essas questões. Eu até ia fazer um questionamento no sentido de que, né, a gente recebe muito pedido desses catadores de reciclado autônomos, vamos dizer assim, e tem vários no município, né, e na prática, realmente na prática, qual a possibilidade de se ajudar, ou de se incluir, ou de melhorar também a vida dessas famílias que vivem do lixo reciclado, que são várias hoje em Blumenau, e que estão fora das... Assim, ó, tanto a Cooper Blue como nós aqui, estatutariamente, a Cooper Blue diz o quê? Que nós podemos estar trazendo novos cooperados, aquela questão. Eu penso assim, é obrigação do setor público fazer a coleta, tá? O catador, ele tem que ir para dentro de um galpão, tá? O catador de Blumenau ou de qualquer cidade, ele tem que ser cadastrado pela assistência social, porque tem catadores que é para a questão de sobrevivência, tem outro que é para outros usos, né? Então, o que a gente precisa mesmo hoje é mensurar a quantidade de catadores. A gente tem muita gente clandestina atuando no sentido de que aquela pessoa, às vezes, nem precisa de renda, é por hobby. Eu posso, quando eu falo, as coisas que eu falo, eu sempre tenho as coisas para mostrar. Eu posso mostrar fotos lá onde a gente fez uma mecanização muito boa, que é na Vila, e ela funciona perfeitamente bem, assim, a gente dificilmente... Até porque... de conversa lá, o pessoal da intendência, o Índios, eles fazem um bom trabalho. Então, assim, ó, o que a gente vê? A gente vê muita gente hoje complementando renda. Tá? Mas complementar a renda não é a mesma coisa de quem precisa da renda. Então, o que o município, na minha opinião, né, deveria de fazer é fazer um levantamento de quantos são esses catadores. Eu acabei de falar para vocês que precisaria hoje umas 3 estruturas. Eu acabei de falar que são mais de 100 pessoas. Blumenau tem 100 catadores que precisam de renda para sobreviver. Então, esses catadores, eles têm que ir para dentro de um galpão, né? Que é o mais digno que existe dentro de um galpão, porque é obrigação fazer a coleta. Vai para um galpão, se organiza em associações. Santa Catarina está avançando bastante agora, que está criando um sindicato, né? Já a partir do ano que vem já está funcionando. Nós vamos ter pela primeira vez um mandato agroecológico na Assembleia Legislativa. A gente está avançando em algumas coisas, Blumenau também. Mas a gente fica contente com a reunião. Ok, eu queria ver quem vai fazer uso da palavra representando aí a Cooper Blue.
né, que possa fazer uso da palavra também, né, que possa... Bom, acho que boa tarde a todos, acho que já passou do meio-dia, né? Primeiramente, Leonildo, sou sócio fundador da Cooper Blue, juntamente com o presidente e também a Eliane, que já está bem antes de mim, trabalhando com a reciclagem. Queria agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, né? Já que as poucas vezes que foi discutido sobre a reciclagem, sobre o lixo, os catadores não estão envolvidos, né? Ou pelo menos a Cooper Blue não era envolvida, né? E eu queria agradecer ao Felipe, vereador Adriano, vereador Maurício Gol, Carlos, o Raul, que eles têm nos incentivado e nos dado uma assistência boa para que hoje a Cooper Blue esteja num galpão, mesmo que alugado. Foi comentado que é difícil o trabalho dos catadores, das cooperativas. É difícil com o apoio, tendo uma estrutura, tendo um galpão. Agora imagine pagando aluguel, dependendo de mão de obra manual, né? Então, né, se torna bem mais difícil, né? E nós estamos lá sobrevivendo. Hoje a Cooper Blue tem 10 pessoas, né? Devido ao espaço, não tem como aumentar essa demanda de pessoal, né? E eu teria muitos assuntos aqui, mas uma coisa que eu gostaria que não fizessem, nosso amigo Arnoldo falou sobre mecanização. Espero que não seja a mecanização que fizeram na Vila Germânica, onde pegaram todo aquele copo, aquele material puro, que é bom para o catador, e incineraram, em vez de levarem para as cooperativas. Eu não sei até que ponto o SAMAI está envolvido, né? Mas, enfim, a Vila Germânica também tem a sua individualidade, né? Sua administração própria ali, né? Suas decisões. Isso ocorreu nessa edição e todas Sim, saiu no jornal. Nessa edição. Saiu no Jornal Nacional isso. Essa reportagem todo reciclado, copos, por exemplo. Tudo reciclado saiu de lá. Foi para uma empresa, incinerado, mecanizado, e foi para uma empresa cimenteira para alimentar a incineração ali dessa empresa cimenteira, né? Todo esse material. Por que esse material não foi para esse Blue? Essa não é a foi pergunta, né? Não ficou no município público? Enfim, mas isso agora já passou. Muitos anos nós pegamos o reciclado da Vila Germânica. Depois, por algumas decisões ali, eles entenderam que o SAMAI próprio coletou ali, levava para esse Blue. Nós tinha um galpão ali perto da Vila Germânica ali, nós coletávamos esse material durante anos ali, né? Depois, por decisões deles ali, eles passaram um carrinheiro e depois não sei, depois agora colocaram essa. E o que me assusta é que o responsável lá, eu não peguei o nome dele, provavelmente é o presidente da Vila Germânica, falou que isso aqui é uma ação de sustentabilidade que eles pretendem investir futuramente, vão continuar nessa questão aí. Então, assim, se hoje começou um projeto pequeno, amanhã o que vai ser? E se hoje com as cooperativas sem uma estruturas adequada? Não se dá conta, hoje uma parte vai para uma empresa, né? Porque é até bem decidido, porque algum local tem que mandar esse reciclável, né? Ou dar a destinação correta. Sim. E esse material, o que acontece? Amanhã depois vão excluir os catadores e cada um vai procurar um trabalho e se incinera tudo. Então, eu gostaria que esse tipo de mecanização não ocorresse, né? Respondendo também à pergunta do vereador Adriano ali sobre os catadores avulsos, aí, sendo contra a ideia do nosso amigo ali, o catador de rua ele não precisa estar dentro de uma cooperativa. O tempo que a Reci Blue era aqui na Terminal da Fonte, aqui, os catadores eram tudo de rua. E alguns, depois que eles foram lá para trás do aterro, terminal do aterro lá, alguns não foram para lá, preferiram continuar puxando carrinho, né? E hoje tem a população de rua, né? E cada um decide que tipo de trabalho. Mas o que fazer para agregar esse pessoal?
o que era feito no início, quando a Reciblu foi lá para cima, que tinha um posto de transbordo ali próximo da Vila Germânica, pode ser colocado esses postos em vários lugares, onde vai pegar esse pessoal, e não eles serem explorados por esses pequenos empresários. Então, esses catadores de rua vão estar ajudando, coletando na rua, e vão estar levando nesses postos de coleta, e vendendo por um preço justo. Essa é uma ideia importante, fazer com que continue tendo renda para essas famílias que precisam, e fazer com que isso possa ser uma parceria entre a cooperativa, Reciblu, Cooperblu, Reciblu, enfim, poder público, acho que nesse sentido seria fundamental. Porque a maioria, uma boa parte, né, tem pessoas de todo tipo, né, uns que trabalham precisam da renda. Eu mesmo conheço várias pessoas que renda, hoje vivem disso, pagam o seu autônomo, enfim, e estão vivendo, né, autonomamente com o lixo reciclado, e estão contribuindo muito para a nossa cidade. Então, isso seria tipo de ideias, né, para resolver essa questão, né, ou para minimizar, né. Até porque se já existiu e era possível, por que não pensar em como fazer isso voltar? É uma forma de incluir e não impor que eles têm que estar dentro de uma cooperativa. Inclusão social. Seria bom se todos aceitassem, concordassem estar dentro, mas nem todos se adaptam e querem estar dentro de um espaço, né. A questão foi comentada, óleo cozinha, eu acho que é muito importante. Eu até entrei em contato com uma empresa aí de balneário. Ele se prontificou a botar um recipiente lá para colocar o óleo, e ele paga por esse óleo, né? E ele vem coletar, até porque não se pode estar andando para lá e para cá com óleo de cozinha, né? Então, tem que estar os postos de coleta. Acho que é uma ideia muito interessante, essa questão do óleo de cozinha aí. E uma das soluções, que eu acho que o SAMAI já faz muito bem, mas eu acho que teria que, sei lá, incluir talvez os catadores ou pessoas mais especializadas, pessoas que trabalham na área, é a questão da educação ambiental mesmo. É ali nos colégios. Mas e como que, por exemplo, os catadores que trabalham com esse material, que sabem, vivenciam isso dia a dia, vão estar lá se eles têm que produzir lá na cooperativa, né? Então, é necessário. Por isso é importante, algo que eu concordo muito, né, com o senhor Arnoldo aqui, é a questão do serviço prestado, né? Pagamento por serviço prestado. Porque a gente sabe que hoje tem custos e custos, né? Mas quanto mais reciclagem não for para o aterro e que os catadores fazerem essa reciclagem, né, será menos custo para a prefeitura, né, para pagar por esse material, né? Então, acho que falar em 3 estruturas, eu já penso em 5, porque a Blumenau, a tendência do lixo cada vez é aumentar mais e mais. Tem muitos morros, como o vereador Adriano falou, que não é coletado, não sobe lá. Então, hoje, a cidade de Blumenau, se fosse coletado 100%, 3 eu acho que não seria suficiente, né? E, claro, a qualidade também, né, do material, né? Os contentores, esses contentores aí, acho que não precisa falar, porque eu acho que já se sabe o que não é que não foi uma boa ideia, foi uma boa ideia para solucionar, para deixar a cidade, parte central, mais limpa. Mas acredito que, não sei, com fiscalização, com multa, mas algo que foi comentado que, por exemplo, antes a gente coletava lá na Rua Sabiá, ali na Água Verde, ali, a rua inteira, acho que 100% eles separam o material, não tem contentores lá. Lá eles deixam na frente da casa, no dia e no horário, porque a coleta geralmente é à tarde. Então, a gente sabe que tem pessoas que estão abraçadas com a causa, né? Então, não sei, teria que ser discutida essa questão, né, que eu não domino a área, para ver o que fazer, porque, infelizmente, a parte central, hoje, a gente tem uma conversa boa com o Carlos, com o Raul, ali, com o pessoal ali do SAMAI, e uma boa parte que a gente pede para não levar a coleta da parte da manhã, porque a parte da manhã é a coleta do lixo da noite, que o pessoal de restaurante joga todo o material de alimentos, sobra de alimentos, e é sempre o mesmo resíduo. Ou seja, é sempre as mesmas pessoas, os mesmos comércios que jogam ali. Não sei se é o responsável funcionário, o que é, né? Então, assim, claro, mas é aquela situação, o contêiner de lixo está cheio, já é no reciclado mesmo, né? E além dos catadores... Talvez fazer um trabalho novo de conscientização geral e através do SAMAI, como se chega a fatura de água para todos, eu acho que pode ser um meio que se possa pensar em... Né? Inclusive a programação da passagem dessa coleta, essa conscientização, fazer alguma coisa ali, de repente pensar, incluir junto na fatura, de fazer um trabalho para abranger a cidade toda, né? Seria isso? A gente já está caminhando para o final a Cooperblu, ela passando o teto do horário. A gente tem um
relacionamento aí com eu fui convidado até para participar da FECAT, que é a Federação dos Catarinenses, né? Fica em Florianópolis, onde tem mais de 30 cooperativas de Santa Catarina. Então, para a gente estar discutindo também, envolvido para soluções e alternativas, e a gente está a par de preços e soluções e ideias, né? E eu trabalhei 5 anos também no controle de combate à dengue, sei que a questão da reciclagem é muito importante, e na época eu trabalhava, acho que dava 30 casos por ano. Hoje está 300 por mês, eu não sei como é que está a situação, mas sei que está grave. Então, assim, e quem que vai ser fiscalizado? Vai ser essas cooperativas e lugares de reciclagem. Então, é importante o pessoal, a gente se mobilizar para que depois todo mundo vai ser prejudicado. Porque o primeiro lugar que vai ser fechado vai ser as cooperativas de reciclagem ou o pessoal que reciclam, porque vai ser os que estão criando criadouros, né, para o mosquito. Né? Eu acho que a princípio seria isso. Eu não sei se a presidente quer falar alguma coisa, a Eliane. Ok, eu queria agradecer tuas contribuições aqui, algumas ideias importantes, inclusive, que a gente vai também reforçar através da Câmara de Vereadores. Eu acho que essa possibilidade de se voltar a ter uma parceria aí cooperativa com catadores autônomos, acho que é interessante, porque vai tratar da questão da inclusão social, e aí entra de novo naquele papel social que o Arnoldo falou aqui, que é importante a gente ampliar. E se essa é uma forma de, quem sabe, ampliar, né, não tenho dúvida que é, né, mas eu ainda fico só para ter aqui a clareza da informação, exatamente para onde foi destinado o lixo que era reciclado da Vila Germânica esse ano, para uma empresa. Vocês têm conhecimento para que empresa que foi, para onde Sim, é que foi? Eu não tenho o nome aqui, mas isso eu tenho um vídeo gravado, a empresa que recebeu esse material. Sim. Isso saiu até Jornal Nacional, Okay. então está público para todos. Sim. Né? A gente gostaria de, eu pelo menos tenho interesse em aprofundar, tá, o conhecimento sobre esse fato, porque eu acho, né, na minha opinião, completamente incabível essa ação, e vamos fazer uma cobrança aí com relação a essa situação junto ao secretário Marcelo Grell, presidente da Vila Germânica, com relação a essa situação, para quem sabe, né, no mínimo não se busque repensar essa situação e pensar no povo trabalhador da nossa cidade, no povo aqui da nossa cidade, né, até porque tendo uma cooperativa dentro do próprio SAMAI e outras externas, acho que não tem uma explicação lógica, por isso que a gente vai dar uma investigada a fundo nisso aí. E o engenheiro lá quer falar também, e a gente já vai caminhando para o final. Não, só para complementar o que ele colocou, né? É assim, ó, a questão do destino, isso foi, eu acredito, que uma experiência, porque realmente, assim, ó, hoje, esse blend, todo esse material, o lixo que tem, ele vai para uma empresa, é feito um blend, mas do rejeito, sabe? Então, hoje, a indústria sementeira, eu tive a oportunidade de fazer um curso na Votorantim para acompanhar o que a indústria sementeira quer. A indústria sementeira se instalou em Vidal Ramos e fez um leque de 200 quilômetros e calculou mais ou menos o que as prefeituras têm de rejeito. Eles querem o rejeito para fazer o blend e aí sim fazer a tal de pirólise, que é para ir para dentro dos fornos, né? Então, a experiência que Blumenau fez ali, eu não sei bem como foi, mas aí englobou todo, né? Mas, na realidade, assim, ó, é um programa para se continuar. Eu acho que o SAMAI realmente tem que incentivar, mas no rejeito. Porque o que a indústria sementeira quer, ela quer o rejeito, sabe? Para fazer, né? O Carlos acompanhou também. Nós tivemos oportunidade de ver, e é muito interessante, porque daí você passa a pegar o rejeito e fornecer para uma indústria cimenteira que vai queimar. Mas aí o rejeito eles devem pegar lá na aposta, está rejeitado, e não só lá que, na fonte. Só que não é assim, né? É um rejeito Sim. que ele tem que ser feito um blend, ele vai... Pegaram na fonte e levaram tudo aquilo que era muito bem aproveitado. Aí é uma experiência entre as empresas, né? Para ver a questão, né? Mas enfim, só para a gente... Melancia não pega fogo, né? Tem que ver isso. Eu acho que a gente... O engenheiro queria falar? Agora tá ligado, sim. Então, bom dia a todos, né? Para quem não me conhece, eu sou o Raul, eu sou engenheiro sanitarista e ambiental do SAMAI. E a minha ideia é trazer um pouquinho da visão de técnico da área, né? Primeiramente, eu queria retornar ali na questão do catatreco, que o vereador Adriano colocou ali, que é uma ideia interessante, e alguns anos atrás eu até tive um diálogo com uma assistente social que trabalhava lá no SAMAI. Foi colocada essa questão para ela porque é muito mais interessante os materiais que a gente consegue reaproveitar, né? Eu não quero mais, mas talvez outra pessoa precise, queira e não vai precisar gastar comprando um produto novo. Então, a dificuldade maior não é nem saber quem
está demandando o quê? Porque isso pode ser feito através dos CRAs. Lá tem os sistemas, eles conseguem ver quem tem uma necessidade de uma geladeira, de uma cama, de um colchão, alguma coisa, e até quem está querendo descartar. A maior dificuldade ela é logística, porque muitas vezes as pessoas que estão precisando de algum desses móveis, né, geladeira, enfim, não tem dinheiro nem para bancar o frete. Exatamente. Então, fica aí um ponto para discussão, que é como abordar essa questão logística, de fazer o transporte desses materiais de quem não precisa mais deles para quem precisa. Isso é até interessante para evitar a geração desnecessária de resíduo, né? Que é uma coisa que a Política Nacional de Resíduos Sólidos já traz, que é priorizar a não geração de resíduo. E, em referente a esses materiais, esse seria um caminho interessante. Não fica aí um ponto para contribuir com a discussão, como podemos tratar essa dificuldade logística de transporte. Outro ponto agora, sobre a questão ali que o Arnoldo falou da cooperativa ser remunerada pelos seus serviços e tal. Outro ponto também que gostaria de contribuir para essa discussão é que já tem alguns municípios aí Brasil afora, como por exemplo Betim ou Contagem, em Minas Gerais, eu não me lembro agora, mas é um desses dois, que o serviço de coleta seletiva ele é prestado por cooperativas de catadores. Então a cooperativa ela tem o caminhão, os cooperados fazem a coleta, fazem a triagem, tudo, e a prefeitura remunera a cooperativa por esse serviço. E, inclusive, até economiza, né? Em relação, se comparar, fazer uma licitação, tudo bem, né? Uma licitação como geralmente é feito. Então, acho que também fica um ponto aí para discussão, se é um modelo que seria interessante para a gente ou não, né? É uma coisa que tem que ser discutida, como o Felipe colocou ali, a gente protocolou na gerência de suprimentos, no mês passado, a contratação da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, né? Tudo isso penso que deve ser discutido amplamente com a sociedade blumenauense, com os diversos setores, empresarial, comercial, enfim. Então, é um modelo possível, né? Outra coisa que a gente também não pode se esquecer é que a questão dos resíduos sólidos, ela não é uma questão só técnica, só ambiental. Ela envolve diversas dimensões, dimensão política, econômica, social, né, como a gente vê aqui na figura dos catadores que estão aqui presentes. Então, eu penso que, como já é feito em outro município próximo aqui da gente, que é Jaraguá do Sul também, temos que envolver outros setores da administração do município, como, por exemplo, na prefeitura, assistência social, desenvolvimento econômico, Secretaria de Educação, fazer um grupo de trabalho, talvez, para abordar todas essas questões, né? Porque a questão da reciclagem do resíduos sólidos, como eu disse, ela tem diversas dimensões. E em Jaraguá do Sul eles fizeram esse grupo de trabalho para abordar essas questões e eles estão conseguindo melhorar os índices de reciclagem dos seus resíduos. Então, penso que também fica um ponto aí para a gente discutir como que as diversas secretarias aí do município, como que a Câmara de Vereadores, inclusive, pode contribuir com esse trabalho aí para melhorar nossos índices de reciclagem. Outra coisa também queria deixar registrado aqui que o trabalho que os catadores de material reciclável prestam para o município é imensurável, né? Tem um valor imensurável, porque o catador ele não é um coitado, ele presta um serviço de relevância ambiental muito grande, né? Ele evita que o resíduo que a gente gera chegue até o aterro sanitário sem necessidade, que também a Política Nacional de Resíduos Sólidos já preconiza isso, né? O desvio de aterro, como o Arnoldo colocou. E também vejo que as cooperativas têm dificuldade de estrutura, né? Dificuldades técnicas, é exigido da cooperativa também em questão de licença ambiental, de operação, como qualquer outro empreendimento, só que, como eles bem colocaram aqui, né, eles têm dificuldade de estrutura. Então, por exemplo, como facilitar para as cooperativas conseguirem os alvarás necessários junto à administração pública? Como facilitar esse processo de licenciamento ambiental para as cooperativas? Porque é um processo que é bem burocrático, eu lido com isso, então sei do que eu estou falando. É um processo bem burocrático, exige
técnicos, às vezes mais de um técnico até, então tudo isso tem um custo alto. Então, como facilitar para as cooperativas? Porque, pensem comigo, se eles trazem todo esse benefício para a nossa sociedade, né, para o município, para o meio ambiente, como é que a gente também pode, em contrapartida, facilitar para eles conseguirem ter essa estrutura? Eu penso que eles precisam desse apoio. Outra coisa que eu queria colocar também, o grupo de trabalho, já falei, o serviço de coleta seletiva prestado pelas cooperativas, o catatreco, a questão ali do questionário que o Felipe colocou, que foi finalizado já ontem, para a gente também tentar trazer a questão do foco no usuário do serviço, porque o serviço de coleta de resíduos, ele é um serviço como qualquer outro, e a gente precisa ter essa visão também de foco no usuário, tentar focar nas dores do nosso usuário, mas para isso a gente precisa ouvir o nosso usuário. Então, por isso a ideia do questionário. E muitas vezes a gente não vai conseguir atender 100% aquilo que o usuário quer, por uma limitação estrutural, de custos, enfim. Porém, a gente pode tentar se aproximar o máximo possível da necessidade do nosso usuário, de tentar resolver as dores dele, né? Isso já é um conceito bem moderno, de experiência do usuário, que eu acho que a gente também tem que trazer para isso. E, consequentemente, também melhorar a questão da separação dos resíduos, né? Usar essas informações em prol da educação ambiental, que também pega muito. E sobre a logística reversa, também queria colocar aqui, que eu penso que nós temos alguns caminhos que a gente pode trilhar para tentar avançar nessa questão da logística reversa, que ainda é muito incipiente. O município, é uma possibilidade do município fazer esse serviço do gerenciamento dos resíduos da logística reversa, porém, ele, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele teria direito a uma remuneração por isso. É um caminho, não estou dizendo que tem que ser assim, penso que tem que ser discutido. Um outro caminho, que eu acho que é o que o SAMAI está indo mais nessa linha, é que já existem os acordos setoriais em nível nacional, dos setores aí, empresariais que fazem a produção de alguns tipos de resíduos aí incluídos na logística reversa. Então, eles já têm esses pontos de entrega voluntária disponíveis no município. Então, para evitar de as pessoas destinarem esses materiais indevidamente na coleta convencional ou seletiva, né, que não deveria, o SAMAI está tentando fazer um trabalho de conscientização, né, de informação, para divulgar o que é a logística reversa, que resíduos que podem ser descartados através da logística reversa e onde que existem esses pontos de entrega voluntária no município, como aqueles que o Felipe colocou ali da CIB, tem outros de lâmpadas, tem um ponto de coleta de pneus também, que está incluído na logística reversa. E também, né, se nós conseguiremos colocar mais alguns pontos aí em espaços públicos, que nem esse chamamento público do óleo ali que o Felipe disse, é muito interessante. E em respeito à inclusão social, mais especificamente na questão do óleo, e também trazendo um pouco para as cooperativas, é que assim, o resíduo sólido ele não é lixo, né? São coisas diferentes. O lixo é aquilo que não tem mais como aproveitar. O resíduo sólido é um recurso. Ele tem um bem econômico, ele tem um valor econômico, ele é matéria-prima. Ele serve como produção. Então, também penso que tem que ser discutido. Sobre a questão do óleo, por exemplo. Seria possível pegar uma parte desse óleo, que futuramente vai ser recolhido, e mandar para cooperativas, para que seja produzido sabão, que seja vendido, para que seja gerada renda para esses catadores? Tem como fazer isso? Sabe, eu não tenho as respostas, eu estou fazendo as perguntas, muitas vezes a gente precisa fazer as perguntas, sim, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso para também poder avançar na questão. E agora também não vou mais me alongar muito, mas seria isso. Obrigado. Bom, eu queria dizer que a gente tem que realmente encerrar a nossa reunião, não sei se a gente já ultrapassou o teto em quase 30 minutos da nossa comissão, então, breves considerações finais para a gente vai ter outras oportunidades, né? Agradecer todas as contribuições aqui, né? Vamos ter outras oportunidades, tem muita coisa aqui recolhida, apanhada, coisas para a gente fazer provocações, fazer tratativas, fazer encaminhamentos, fazer fiscalizações, fazer investigações, e entre outras coisas que a gente tem aqui como dar sequência, e lógico, a gente deve e tem esse interesse, o vereador Maurício, de voltar
a nos reunir e, quem sabe, envolver aqui como sugestão, inclusive aqui outras secretarias, né, no intuito de avançar, né, no bem da nossa cidade no geral. Para finalizar. Obrigado, vereador. Então, só para concluir, nós temos uma série de assuntos que foram explanados, que geram desdobramentos. A gente vai ter que constituir um grupo de trabalho que aí possa remeter as suas ações para essa comissão temporária, quiçá permanente. Mas só fazendo umas considerações, a questão dos resíduos que são alocados em encostas de rio, barrancos. O SAMAI tem atuado junto com o Comitê de Dengue e a CIUB na limpeza desses locais. É possível fazer uma ampliação de mutirões programados, tipo, a comunidade da Imilvêmetro quer fazer um mutirão, parceria com o SAMAI para recolhimento de entulhos, é possível fazer uma ação... A parceria é com o Comitê de Dengue. Com recolhimento dos entulhos programado, para que todas as pessoas coloquem lá o que tiver de entulho, claro. Isso, se faça uma limpeza. Só ele não está dentro do SAMAI, está dentro do... Vamos segregar o entendimento. Entulho, o dever é do gerador. Entulho, resto de obra civil, tijolos, piso, responsabilidade de quem gerou o resíduo. Agora, se a gente for falar bens inservíveis, se a gente for falar dos bens inservíveis, volumosos, penso que a gente pode estabelecer uma conexão junto com o Carlos aqui para coordenar e estipular algumas datas para multirões. Eu não vejo problema. Se fazia isso antigamente, nós fizemos trabalhos desse a gente fugiu, nas comunidades, várias comunidades. A gente fugiu do agendamento porque isso inviabiliza qualquer rota. Mas não impede que a gente consiga estabelecer datas específicas para trabalhar esses multirões. A questão desse grupo intersetorial que precisa tratar as licenças ambientais de operação e os alvarás é fator determinante antes que a gente queira pensar em remuneração de serviço, porque isso vai ser um processo licitatório e, como tal, tem que estar adequado a toda a legislação pertinente. Então, antes da gente avançar para essas questões, precisamos resolver as questões documentais de todas as cooperativas e as novas que têm interesse. Recebemos e-mail de uma particular que quer constituir uma cooperativa de trabalho também, fornecemos todos o escopo do que eles deveriam ter e se constituir. E, por fim, só mencionar aqui o trabalho executado tanto pela 13ª Promotoria, Dr. Leonardo, quanto pela GIR, aí na pessoa do diretor-geral, Daniel, que tem também, de igual maneira, essa casa nos cobrado ações, melhorias, e, inclusive, temos termos de ajustamento de condutas para algumas ações, e eles têm monitorado e recebido relatórios periódicos de todos os nossos avanços, inclusive essa reunião informaremos da existência. Então, no mais, obrigado e espero que tenhamos próximos encontros para que a gente possa pormenorizar os itens e avançar naquilo que possível. Maurício. Na verdade, até para contribuir, Arnoldo, em 2019, quando eu estava como intendente, lá na época foi falado, o vereador Adriano, inclusive, né, tem também abordado esses assuntos aqui na tribuna. Ecopontos. Eu creio que iria ajudar e muito também esses pontos de coleta, né, de onde as pessoas poderiam se deslocar para deixar o seu reciclado. Então, né, fica aqui uma sugestão. Felipe, não sei se já tem alguma programação. Eu falo aqui porque em 2019 o Arnoldo estava... Muito já você ouviu falar dos ecopontos? Isso, o Arnoldo estava como gerente e eu saí que nem pontos, inclusive espaço público que nós temos, não só na região do Grande Garcia, como na região da Velha também deve ter alguns pontos, para justamente que esses ecopontos sejam instalados justamente para ajudar a comunidade na coleta do reciclado. Principalmente a logística reversa, né? Que seria televisões, essas questões todas, né? Muito interessante. Só mais uma coisa que eu queria colocar aqui para encerrar de vez, que eu esqueci de falar antes sobre a questão dos contentores, é que muitas vezes a gente também recebe muitas ligações de moradores querendo contentores na sua rua, né? A gente não tem novos disponíveis pela limitação do quantitativo, mas quando é possível deslocar, a gente faz. Só que a questão dos contentores também envolve outras questões, como a questão do trânsito, da mobilidade, né, da circulação. Então, a gente tenta posicionar os contentores da melhor forma possível e a gente tem até diálogos ali com a CEPLAN,
sobre isso. E também, muitas vezes, o morador que solicita, ele não aceita que o contentor fique em frente à sua residência. Então, tipo assim, todo mundo quer o contentor, é um problema mas tem ninguém com as outras quer... cestas também, é um negócio. Mas ninguém quer o contentor na frente da sua casa, só que alguns pedem também... o contentor, na verdade, achando que aquilo lá é para o lixo comum, né, vamos chamar assim e tal, e só porque acham que é mais bonitinho, que é isso, que é aquilo, né, só para... Na verdade, vamos falar bem a verdade, alguns nem estão pensando no real objetivo, que é aquele que for específico para reciclado. Estão pensando, não, aqui vai ter uma caixinha mais bonita para me botar tudo aquilo que... e muitas vezes os contentores então, tem que ter esse trabalho de... E algumas vezes os contentores não cabem em determinados locais, né? A topografia do nosso município é um pouco não tem nem como coletar, né? Então, com caminhão, às vezes não funciona. E aí também temos um ponto para discutir, se queremos ecopontos ou não, se queremos os contentores ou não. Tá? Tem alguns projetos aí que aconteceram até em Gaspar há uns anos atrás, na época que eu trabalhei lá. Tinha uma parceria com escolas que os alunos, né, poderiam levar os seus resíduos recicláveis na escola, e a empresa que fazia a coleta do lixo pegava esses materiais coletados nas escolas, pesava e revertia um valor por quilo para a escola referente ao material coletado. Vamos adiante, vamos ter outras oportunidades. Sim. Aí que eu vi que tu está cheio de ideias boas. Sim. Aí, como vários aqui, que a própria o Nilton também, todo mundo aqui. Na próxima reunião a gente apresenta a questão contribuições, né? Eu peço desculpas realmente, é porque a gente tem um teto aqui para estabelecido de tempo da comissão, e tem outras comissões, e depois tem sessão, enfim, né, e toda essa logística nossa aqui também. Agradecer a presença de cada um de vocês aqui, dizer que, né, era óbvio e esperado que nessa primeira reunião ia ter esse acúmulo de informações e de assuntos aqui, né, mas que a gente possa aqui, na medida do possível, né, vereador Maurício, aqui nos atentar àquilo que foi bastante importante aqui, para começar a dar os encaminhamentos, e cada um aqui ir dando as suas contribuições. Eu acho que, independente de qualquer situação aqui, o objetivo principal de todos nós aqui, né, independente de onde cada um está atuando, de cada um está fazendo o seu trabalho fora desta casa, é o objetivo de com certeza, avançar, né, para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa gente, para o bem do nosso município. E esta questão, este assunto, é um assunto muito importante, né, que dá para se avançar muito e ter grandes contribuições para a renda, para a economia, para a inclusão, para o trabalho social, para o meio ambiente, para a natureza, para a qualidade de vida, para um monte de coisa que isso aqui tem condições de se avançar, não tenho dúvida. Então, é o assunto do momento, podia até se dizer, inclusive, já passou até do que do momento, que a gente já sabe aqui próximo. A gente tem exemplos bons aqui próximo, mas nós temos muita coisa boa que a gente pode buscar, né, que germinou aqui, que se plantou aqui, florescendo em favor da nossa sociedade. Obrigado a todos, e encerramos a nossa reunião da Comissão Legislativa Temporária Especial para constituir debates, acompanhar melhorias, avanços, investimentos, projetos na área de tratamento, recolhimento, separação, reciclagem, trabalho com cooperativados do lixo em Blumenau. Um bom almoço, uma boa tarde a todos.